Bom dia, queridos, graça e paz a todos. Hoje nós vamos estar começando a nossa caminhada da Semana Santa. Vamos ter um estudo por dia dessa semana tão importante do cristianismo, que estamos chegando na Páscoa, que aí é o ápice do nosso entendimento e da nossa compreensão de salvação através de Cristo. E vamos estar caminhando em um vídeo por dia, de domingo a domingo, para nós entendermos como foi a caminhada do nosso Senhor nessa semana tão especial. E hoje nós vamos falar do Domingo de Ramos, que também é conhecido como a entrada triunfal. Então, sem mais delongas, vamos entender um pouquinho. Então, o que foi o Domingo de Ramos? O Domingo de Ramos, ele acontece que Jesus estava chegando, ele já vinha de uma caminhada para ir para Jerusalém. Então, ele estava chegando em Jerusalém. E no início do dia, o que nós temos registro na palavra, Jesus ele chega até um lugar chamado Betânia ou Betifagé, difícil o nome, Betifagé. E nós já entendemos que nesse momento Jesus já pede para os apóstolos, para os discípulos, irem buscar para ele um jumentinho e uma jumenta, que estaria ali no povoado, ali onde eles estavam. Isso nós vemos nos evangelhos. E os discípulos fazem isso, obedecem o que o Senhor Jesus mandou que eles fizessem. Eles vão até lá e eles pegam esse jumentinho, que Jesus entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. E nós vemos que isso já é um cumprimento da profecia lá de Zacarias 9, 9 e 10, que o profeta disse o seguinte, lá no Antigo Testamento: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Então nós vemos aqui que o nosso Senhor é um Deus humilde, o nosso Senhor Jesus. Então, diferente de todo o pensamento que estava tendo naquele período, que eles acreditavam, os judeus acreditavam que viria um Messias para derrubar o Império Romano e restaurar de novo a linhagem do reinado de Davi, e que ele entraria naquele momento ápice, que seria o momento de derrubar o império e ele se tornar rei. Só que ele se mostra humilde, ele entra num jumentinho e ele pede para os discípulos buscarem, e assim o fazem. Trazem o jumentinho para ele e a jumenta, que é a mãe do jumentinho, e colocam um pano sobre o jumento e Jesus o monta nele. E ele sai andando em direção a Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, quando ele chega nessa entrada, que a gente conhece como entrada triunfal, e o triunfal tem um significado teológico. Por que um significado teológico? Que não é triunfal no sentido de pompa ou comemoração, mas sim no sentido que estava iniciando o triunfo de Jesus da vida sobre a morte, que ele estaria vencendo a morte. Então, esse sentido, que ele estava entrando no momento mais importante da vida dele, que vai decorrer toda essa semana em Jerusalém, e como nós sabemos e vamos ver no próximo vídeo, que vai dar em sua morte e sua ressurreição. E nesse momento que ele entra em Jerusalém, nós vemos que no Evangelho de João, João fala que muitas pessoas ficaram sabendo que ele ia chegar lá, ouviram dizer da ressurreição de Lázaro e que ele estava fazendo milagres, e foram lá ver, eles se alegrar, eles estavam esperando algo em troca, seja milagres, seja que ele faria alguma bênção, ou só por curiosidade, ou queriam ver se ele ia derrubar mesmo o Império Romano e tomar de novo o reinado. E muitas pessoas vão lá comemorando, e quando ele entra, é interessante que é um momento de muita festa, de muita alegria, um momento em que eles começam a comemorar, e eles começam, por isso é chamado Domingo de Ramos, eles começam a jogar as folhas, os ramos de bananeira, e eles jogam no caminho de Jesus, também fala que jogam mantos, tudo em comemoração, em exaltação a Jesus que estava entrando ali, que eles acreditavam que ia ter uma mudança. E eles começam a gritar, como dito em Mateus 21, 8, 9. Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem no nome do Senhor, hosana nas alturas. Eles começam a cantar isso. Isso é um Salmo 118, 25, que você não vai achar hosana traduzido na nossa Bíblia em português, em nenhuma versão. Mas a palavra em hebraico é a mesma palavra, hosana. E eles começam a gritar isso,
que era um grito de comemoração pós-exílio. Quando eles saíram do exílio, eles gritavam isso, Hosana, e Hosana tem um significado de salvação. Então, nesse momento, quando Jesus entra, eles estão gritando, a salvação está entrando, a salvação está vindo sobre nós. E por isso que há tanta essa felicidade. Porque Salmo 118 coloca, salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Então, Hosana é salvação. A salvação estava chegando, a salvação estava adentrando Jerusalém. E é muito interessante que quando Jesus vê tudo isso, ele vê toda essa comemoração, em vez dele se encher de orgulho, coisa que não aconteceria, porque a própria palavra diz que ele é humilde, ele olha toda aquela festa, toda aquela comemoração, e ele sabe no que vai dar, ele entende no que vai dar no final das contas. E ele diz o seguinte, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te encherão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecem o tempo da tua visitação. Jesus ele chora porque eles não estão entendendo o que vai acontecer. Eles não estão compreendendo. Eles estão comemorando porque eles achavam, inclusive tinha uma vertente chamada os zelotes, que eram os revolucionários, que achavam que o Império Romano era uma coisa ruim, tinha que ser derrubado. Então eles estavam com esse pensamento, o Império vai ser derrubado. E eles não estavam entendendo que o governo, o reinado de Jesus era para todos os povos e ia cair sobre todas as pessoas. Então eles não estavam entendendo o que estava prestes a acontecer. Eles não estavam compreendendo o sacrifício que ia acontecer. Então Jesus chora, porque eles não tiveram entendimento. Porque a gente vai ver lá para frente, a gente vai aprofundar depois sobre isso, que o mesmo povo que comemorou a entrada dele é o mesmo povo que pede para crucificá-lo. E assim acaba o registro que nós temos da Bíblia sobre o Domingo de Ramos, sobre a entrada triunfal. E nós vemos esse momento tão importante, dessa entrada, desse início, desse triunfo da vitória de Jesus sobre a morte, nos trazendo salvação. Esse início dessa semana tão importante nesse período de Páscoa. E isso é só uma passagem por cima, para nós entendermos e compreendermos a importância dessa semana. E se você quiser entender mais, nesse domingo, às 7 horas da noite, na nossa igreja Seara, nós vamos tratar mais sobre isso. E vamos adorar o nosso Senhor Jesus, nesse momento tão importante para nós cristãos. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus e feliz Domingo de Ramos.